Pessoal, graça e paz, bom dia. Vamos caminhar. Ontem de manhã, só recordando, a gente falou um pouquinho sobre a revitalização de igrejas. À tarde falamos um pouquinho da liderança, dentro de uma perspectiva missional. Vimos os modelos de igreja. E hoje de manhã nós vamos falar um pouquinho do cuidado com a pessoa que está num processo de revitalização de igreja. E também serve para aquele que está plantando ou para todo líder em geral. Então, nós vamos investir a parte da manhã falando sobre expressões de cuidado, né? Expressões de cuidado na vida do líder. Então, eu queria começar dizendo que, no ambiente da revitalização, nós encontramos, muitas vezes, a tendência de ou indiferença e inércia, aquela comunidade onde todo mundo não quer se envolver com muita coisa. Então, existem pessoas que vão assumir um processo de revitalização que encontram uma comunidade onde as pessoas não querem se envolver, elas já se cansaram, às vezes estão frustradas com as experiências passadas, e esse revitalizador chega lá e ninguém quer se envolver em nada. Eles estão ali na igreja, frequentam, estão acostumados a ir ali, mas não querem. Ou, em outros casos, nós encontramos uma outra tendência que é o oposto disso, que é um ativismo baseado no tradicionalismo. São pessoas que se acostumaram a viver, são até ativas na vida da comunidade local, mas elas têm dificuldade de mudar a agenda, de mudar a rotina, né? E geralmente esse ambiente, nós podemos encontrar no ambiente da revitalização uma pressão de dentro ou de fora, pressão que vem das expectativas do plantador e do revitalizador. Nós até costumamos dizer que muitos pastores e pastoras frustrados, Deus não está frustrado com eles, mas eles estão frustrados com as próprias expectativas que colocam no seu coração. Então, calibrar a expectativa é algo muito importante aí dentro do processo. Ou, às vezes, essa pressão vem de fora, vem da comunidade local também, que pode estar pressionando. Existe também nesse ambiente que necessita de revitalização a falta de alinhamento. Então, muitas vezes, existem divergências, cada um andando num ritmo, num passo. Existe, muitas vezes, desorganização, falta de conciliação em assuntos importantes. Então, não existe consenso em áreas que são fundamentais e vitais na vida da igreja, e isso geralmente tende a gerar pressão sobre a vida do revitalizador ou da revitalizadora. Falta de motivação da liderança ou da igreja, aquelas pessoas que, dentro do ambiente da tendência da inércia e da indiferença, isso acontece muito, as pessoas não estão motivadas a caminhar, às vezes já perderam a paixão, não acreditam mais. Atividades e ações sem propósito ou relevância, e crises, conflitos e confrontos. Então, esse é um ambiente desafiador, você concorda com isso? Muitos pastores e pastoras no Brasil vivem em ambientes assim, né? Eu trabalho também há alguns anos na Aliança Brasileira de Pastoreio de Pastores, e nós realizamos as consultas nacionais e recebemos pessoas de diversas denominações que estão buscando cuidar dos seus líderes pastorais, porque muitos deles, num ambiente desse, se não se cuidar, tendem a viver pressionados. E pressão não resolvida, a gente costuma dizer que, no primeiro momento, gera ansiedade. Se não se resolver, gera estresse, irritação. Se não se resolver, gera estafa ou esgotamento. Se não resolver, gera depressão. Né? Vocês devem ter ouvido aí sobre a questão do suicídio de alguns pastores aí nos últimos anos, pastoras, e alguns membros lá da equipe eram próximos dessas pessoas. Uma coisa que a gente percebe em todos os casos é a pressão gerada pelas circunstâncias. Isso não foi sendo tratado e gerou uma situação limite, né? Pessoal, existe um conceito de que o que traz prejuízo sobre o ministério de muitos líderes não são seus pontos fracos, mas é a negligência para com eles. O que muitas vezes derruba um líder ou prejudica o ministério não é essa pessoa ter pontos frágeis, todos nós temos, mas a negligência para com as minhas áreas frágeis
pode destruir o meu ministério, pode acabar, pode gerar prejuízos. E muitos têm vivido momentos difíceis por causa disso, por causa da negligência para com os pontos frágeis. O teu ponto frágil não te limita, mas a negligência para com ele, sim. E aí, nós aqui na vida pessoal e na vida ministerial, nós costumamos identificar, no processo de mentoria, áreas vitais para o cuidado contínuo de líderes. Eu não trouxe uma ilustração, mas eu vou tentar explicar para você. Imagina, quem já ouviu falar do desenvolvimento natural da igreja, ouviu aquele conceito do fator mínimo, onde o Christian Schwartz ele apresenta um barril feito de madeiras. Alguém já viu essa imagem? Então, imagine um barril feito de madeira, com várias ripas na vertical. Um barril feito de madeira com várias ripas na vertical. Imagine que as ripas desse barril tenham tamanhos diferentes. A capacidade que o barril vai comportar é a da menor ripa, concorda? É a da menor ripa. Então, se todas as ripas tiverem 1 metro, mas a menor ripa tiver 30 centímetros, a capacidade do barril vai ser 30 centímetros, apesar de ter a maioria das ripas com 1 metro. Então, imagine que cada ripa represente uma área da nossa vida, que pode ser ali a vida devocional, casamento, filhos, finanças, saúde física, emocional e organização. O conceito da área vital, do fator mínimo, vai dizer o seguinte, que você deve tratar dessa área que é a tua fragilidade, para que ela tente se equilibrar ao máximo com as outras áreas. Porque, às vezes, aquele ponto de fragilidade pode fazer com que as demais áreas sejam prejudicadas. Entendeu? E, geralmente, essa área mais frágil é aquela área que a gente não gosta de falar, não gosta de tocar, né? Então, muitos pastores, às vezes, têm uma vida devocional boa, um casamento bom, um bom cuidado com o filho. Às vezes, ele tem um problema aqui nas finanças, e isso mina toda a paz dele, o ritmo dele. Às vezes, ele está bem aqui, mas ele não cuida da saúde física e emocional dele, e isso limita o ministério dele, ou dela. Às vezes, ele ou ela é bom em tudo isso aqui, mas ele tem dificuldade de se organizar. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Na caminhada com muitos, o que a gente percebe é uma dificuldade enorme com organização, né? Então, na minha experiência pessoal, com quem eu acompanho, eu vejo muita dificuldade aqui na vida devocional, finanças e organização. São pontos que pastores têm muita dificuldade com agenda, né? Eles são reféns do que acontece com eles. Na vida ministerial, gente, alguns definem que é vital. Vital aqui representa que se uma dessas áreas aqui tiver esgotada, isso compromete o resto, tá bom? Na vida ministerial, costuma-se dizer que discipulado, estar num processo de discipulado e mentoria é vital para o ministério, né? Treinamento, líderes precisam de treinamento e atualização, um plano de ação que traduz a sua visão, e essa visão tem que ser a tradução do que Deus quer fazer em você e através de você. Equipe, habilidade de se relacionar e habilidade de liderar. Isso é vital para a vida de alguém que está plantando ou revitalizando uma igreja. Deu para entender, pessoal? Então, um processo simples de mentoria busca trabalhar esses aspectos aqui e ajudar. Quando isso aqui estiver mediando, avançando, provavelmente o desenvolvimento desse líder vai ser, ele vai alcançar ele vai explorar melhor o seu potencial. Beleza, até aqui, pessoal? Podemos avançar um pouquinho? Quando líderes não se cuidam, ou o cônjuge sofre, ou a cônjuge sofre, os filhos, as filhas sofrem, a liderança da igreja sofre, e a igreja sofre. Quantas igrejas não sofrem porque os seus líderes não se cuidam? E aí, gente, o David Cornfield, que trabalhou muitos anos na CEPAL, e saiu ano passado a Bíblia do Discipulado, ele e o Josadac Lima escreveram a Bíblia, foi publicado o Novo Testamento, e agora vai sair em maio do ano que vem, no Encontro CEPAL, a Bíblia inteira, o Antigo e o Novo Testamento. Então, o movimento de discipulado no Brasil, né, o David participou ativamente dele, e ele escreveu um livro onde chama-se O Líder que Brilha,
E o que ele vai dizer nesse livro? Que líderes precisam cuidar de 7 relacionamentos essenciais para o seu desenvolvimento. E cuidando desses 7 relacionamentos, a nossa tendência é, o caminho para a excelência é cuidar desses relacionamentos. Ele vai dizer, líderes precisam cuidar do seu relacionamento com Deus, com Jesus, com o seu relacionamento consigo mesmo, com a família, com o mentor e ou discipulador, um grupo de cuidado mútuo, que alguns chamam de pastoreio de pastores, tá? Mas é um grupo de cuidado mútuo entre iguais, a sua equipe ministerial e amigos. Tá? Então essa leitura é muito legal, esse livro. Então ele vai dizer, a gente cuidando desses relacionamentos, nós tendemos a nossa tendência a nos desenvolver de forma melhor. Ok, pessoal? E aí eu quero focar aqui então, para pessoas que estão revitalizando e plantando igreja, 2 expressões de cuidado que podem nos ajudar muito. E você vai perceber que eu coloquei uma seta para lá, outra para cá, porque é importante que as 2 caminhem juntos, ok? Eu considero ser relevante ter um espaço de mentoria e um espaço onde você participa de um grupo de cuidado mútuo, né? Então, esse espaço de mentoria e espaço de um grupo de cuidado mútuo atuam em conjunto para o desenvolvimento integral do líder. Então, muitos líderes, quando tem um espaço onde ele é cuidado, mentoreado por alguém, e ele caminha num grupo de cuidado mútuo, eles têm a tendência de se desenvolver melhor. E nós vamos focar um pouquinho, então, nessas 2 dinâmicas aqui. Ok? A falta disso, gente, a gente tem percebido que muitos pastores, pastoras, líderes, eles podem estar numa situação muito ruim, muito frágeis por causa da vida pessoal, ou às vezes na igreja local. Boa parte das pessoas que se encontram nisso, eles vêm para um espaço de mentoria, eles vêm para o espaço de um grupo de cuidado, eles têm uma tendência de reação forte. Às vezes, a crise na comunidade local, pode ser que ela continue, mas o estado emocional para lidar com aquela crise e para guardar a família no meio de tudo isso, muda. E, ainda que a crise demore para passar, esse pastor ou pastora, ele tem a tendência de superar melhor. Tá? E quando ele está sozinho, a tendência é desistir. Em muitos casos, situações não precisariam chegar no limite se a pessoa tivesse alguém para ajudar a pensar, alguém de fora que olhasse, alguém que ajudasse a gente a não ser refém das nossas emoções. Todo mundo que está sob pressão, e tanto a plantação quanto a revitalização, a igreja local, tem situações que testam as nossas emoções, a gente tem a tendência de, sob pressão, ser muito impulsivo, né? Ser muito instintivo. E é nesse espaço onde a gente é impulsivo e instintivo que a gente toma decisões que não precisava tomar. Ou que a gente reage como não precisava. E alguém de fora, a Bíblia fala que na multidão dos conselhos existe sabedoria, que aí a gente pode ser mais assertivo. Tá? Então, mentoria e grupo de cuidado. Então, existem outras expressões de cuidado, mas as 2 principais são essas. Então, existem hoje se fala em muitos tipos de relação de ajuda, né? Discipulado, coaching, mentoria, consultoria, assessoria e outros. Às vezes, eu vou falar alguns conceitos aqui para você, que vai se confundir com um conceito disso ou daquilo, porém, alguns conceitos podem se confundir nesses diferentes tipos de relação de ajuda, mas, no geral, eles são diferentes, ok? Tem abordagens diferentes, focos diferentes, mas em algumas coisas eles podem se encontrar. Então, vamos lá. O conceito de mentoria ele foi alimentado pela história de um guerreiro, é um conto grego, que diz que Odisseu foi para a guerra e ele deixou o seu filho, ainda pequeno, com um homem chamado Mentor. E ele ficou muitos anos fora de casa, e quando ele volta para casa, o seu filho está um homem adulto, pronto para a vida. E ele dedica, então, a formação de seu filho ao mentor. O mentor foi fundamental para cuidar do filho de Odisseu,
né? E o mentor agiu como um professor, um guia, um protetor, um conselheiro, um orientador, um modelo exemplar e uma figura paterna. Então, quando o Odisseu volta, o seu filho está grande, e é desse conto que surge o conceito de mentor, de mentoria. E aí, a gente chama de mentoreamento um processo onde uma pessoa mais experiente está disposta a ajudar alguém menos experiente a partir da sua bagagem de vida e habilidades transferíveis. E aqui, então, o mentor é alguém que já viveu, e porque acumulou experiência de vida, e ele tem habilidades que podem ser ensinadas, transferíveis. Ele está disposto a ajudar uma pessoa que está começando, ou que está um pouco atrás na vida, a ajudar essa pessoa a crescer, ok? Esse conceito, em alguns países, ele foi muito para o mundo comercial, ok? Onde gerentes de empresas que estavam se aposentando, ajudavam os gerentes ou supervisores que estavam começando sua carreira profissional, por meio da sua experiência de vida. E dentro desse conceito de mentoria, surgiu também o conceito de consultoria, que é onde essas pessoas de bagagem, com mais bagagem de vida, ajudavam aqueles que estavam começando em, às vezes, situações específicas. Não era uma caminhada longa, era apenas para resolver um problema, esse cara era chamado, e aí surge, então, o conceito de consultoria, assessoria e outras coisas mais. Beleza até aqui, gente? Tá? Então, perceba que a bagagem de vida e as habilidades transferíveis são muito importantes para o mentoreamento. Tá? É uma relação de investimento para que a outra pessoa possa compartilhar, além de experiência e conhecimentos, também o nível de aceitação e possibilidade de desempenhar os papéis da vida em observação amorosa, assim como os pais fazem com os filhos na família. Então, o mentor é alguém que, pela bagagem de vida dele, ele nos observa e ele faz as perguntas certas. Eu queria chamar um episódio bíblico aqui para a gente refletir. Se você ler Êxodo 18, quando Jetro, né? Jetro era o sacerdote de Midian, alguém com uma certa bagagem de vida e que conheceu Moisés, porque Moisés se tornou seu genro, e ele conviveu alguns anos com Moisés, perto de si, e Moisés então assume um posto de liderança. E o Moisés deixa a esposa e os filhos com Jetro e vai buscar o povo de Israel. Passado algum tempo, Moisés não volta, o Jetro então decide ir até Moisés, pega a sua esposa e seus filhos, e lá em Êxodo 18 vai dizer que ele manda avisar, estou chegando. Então o Moisés não foi pego de surpresa. E aí o sogro então chega, o Moisés faz uma festa ali, sacrificam, o Jetro é recebido pelos anciãos ali do povo de Israel, e eu fico imaginando que para Moisés deve ter sido muito difícil parar o seu trabalho árduo que ele estava fazendo para atender o sogro. Mas ele atende, e a Bíblia vai dizer que no outro dia de manhã Moisés já estava lá atendendo o povo todo. E a Bíblia diz que o Jetro vai até o lugar onde Moisés estava. Eu não sei como você pode ver isso, mas imagina o sogro ficar do teu lado ali no seu trabalho, aquela pressão, aquele monte de gente para atender e ele te observando ali. E aí existe um detalhe muito importante aqui, na ideia do Jetro, porque então, o mentor é aquela pessoa que se aproxima de nós para nos observar. E o que o Jetro faz com Moisés, a primeira coisa é, o que você está fazendo? Olha que pergunta, parece uma pergunta sem cabimento, né? Parece uma pergunta sem noção. E aí o Moisés fala assim, você não está vendo, esse povo vem aqui para me consultar, e ele dá as suas razões, e depois disso, o Jetro oferece um conselho para ele. Olha, eu vou te oferecer um conselho, divide o povo e tal. Então, o mentor é essa pessoa que ele não dá respostas, ele nos leva a refletir sobre o que a gente está fazendo. Ele se aproxima de nós, ele tenta entender o porquê nós fazemos assim, porquê que nós temos esse tipo de comportamento, e ele começa a nos estimular para ver se nós estamos fazendo por fazer, ou se nós temos clareza daquilo que nós estamos fazendo. E aí ele pode oferecer possibilidades, baseado na sua experiência de vida e baseado nas habilidades que tem. Entendeu? Pessoal, para a gente entender mentoria,
existe uma diferença entre o agente de viagem e o guia turístico, né? E eu quero... hoje o pessoal viaja para lá e para cá, então o agente de viagem é aquela pessoa que te mostra o mundo, mas nunca foi lá, né? Você vai lá, ele mostra foto, ele fala como é que é, mas o agente de viagem, ele às vezes nunca foi onde ele está mandando você ir, onde você quer ir. É diferente do guia turístico, que ele experimenta primeiro para depois te levar por lá. Entendeu? Então o mentor, ele funciona como um guia turístico. Ele só pode te levar por onde ele já passou. Ele conhece os detalhes, né? Então ele não é um agente de viagem, tá? Só para a gente entender o conceito de mentoria aqui. E aí, pessoal, o mentor ou a mentora é uma pessoa que orienta, ele aconselha, ele ensina princípios, ele guia, ele enxerga possibilidades, ele apoia, ele nutre, ele desafia a pessoa que está sobre o processo de mentoreamento, né? E aí existe uma coisa muito importante aqui, ele atua de forma personalizada e individualizada, porque cada um de nós tem uma necessidade. Então, o mentor geralmente ele não atua a partir de um programa, mas ele primeiro vê o que você precisa e atua ali de forma personalizada, tá? Grande parte do processo de mentoreamento não está em ensinar estratégias, mas sim ensinar princípios para a vida. Entendeu? Grande parte do processo de mentoreamento está em ensinar princípios. E a forma desses princípios serem colocados na vida do plantador, do revitalizador, do pastor ou da pastora, ou da comunidade local, varia de lugar para lugar. Tá? Então, foca nos princípios. Os princípios têm a tendência de ser universais, e quando você alinha princípios, o restante vai acontecendo. Entendeu? Então, esse aqui é o papel. A questão de atuar de forma personalizada, uma das habilidades do mentor é saber discernir cada pessoa, né? Saber discernir o temperamento, como essa pessoa reage, para lidar com ela. Tem pessoas que você quer atingir um mesmo objetivo, mas os caminhos para lidar, dependendo do temperamento, da história de vida, da personalidade, da situação da pessoa, do lugar onde a pessoa se encontra, são diferentes. Então, a gente encontra na Bíblia tipos de relações de ajuda e crescimento, né? Vamos ver Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Jesus e o apóstolo, Barnabé e Saulo, Paulo e Timóteo. Então, são relações de ajuda, de crescimento, onde por meio da convivência, pessoas se desenvolveram. Foi feita uma pesquisa alguns anos atrás sobre o que fazer para formar um líder, né? O que era essencial para formar um líder. E uma das coisas essenciais para formar um líder, se descobriu que é a convivência com outros líderes. Entendeu? Porque o currículo da vida é a coisa mais importante, é o dia a dia, né? Então, líderes bons são formados na convivência com outros líderes. Então, ter um tempo na presença de pessoas chaves vale muito para quem está sendo formado, né? Ter um tempo de aprendizado, de caminhar. A convivência é o espaço onde a gente se desenvolve. Dizem que 80% do que a gente aprende está na imagem, não está na fala. Então, isso é um detalhe muito importante para nós, tá? Características do mentor, gente. Ser mentoriado, ou ter passado por um processo de mentoria na vida. Porque o fato de eu saber algo e ter bagagem de vida não quer dizer que eu sei passar isso para os outros, né? E aí vale um detalhe aqui. O mentor não é uma pessoa que quer reproduzir a sua vocação no outro. Ele quer ajudar a discernir o que Deus quer para o outro. Ele apenas quer contribuir com aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Então ele não quer reproduzir o seu ministério no outro. Ele quer ajudar o outro a ser o que Deus quer que ele seja. Por isso, o modelo de Barnabé, né? Barnabé nós não temos nenhum relato de que ele pregou para uma multidão, mas ele foi ali e se a gente for ler o livro de Atos, a gente vai ver que chega um momento que ele coloca Saulo como líder dele mesmo, na equipe, porque ele vai sumindo para que o outro cresça. Esse é o perfil do mentor, aquele que vai sumindo para que ele é tão seguro de si
que ele não precisa aparecer. Ele some para que o outro cresça. E o fruto dele é a coisa mais importante. Então, o mentor precisa ter tido uma experiência de mentoria, para saber compartilhar, ser estratégico, ser pontual. Ele também precisa ter habilidades que o mentoriado necessita, né? Ter capacidades, virtudes que a pessoa que está sendo acompanhada necessita ter. Ele também precisa ter uma bagagem de vida, não apenas conceitos, mas experiência, marcas na sua vida, na sua história, daquilo que é muito difícil, né? Eu me lembro que quando eu assumi a expansão missionária em 2014, eu falei para o bispo Adonias, eu me lembro que foi dia 12 de abril, eu era o pastor de um campo missionário regional, que tinha se tornado autônomo naquele ano, e aí veio esse desafio maior. Eu falei, bispo, me dá alguns anos para que eu acumule algumas bagagens de vida em relação a essa, era para que eu possa ter mais legitimidade para falar. Então, nós fomos lá, começamos a plantar igrejas, plantamos 4 igrejas, fui me envolver lá com o Projeto Venezuela, fui já 2 vezes para a Venezuela, para que eu possa ter legitimidade para falar sobre as missões transculturais e conhecer mais isso. Então, talvez parte de um processo de mentoria seja levar o mentoreado não apenas a acumular conceitos e treinamentos, mas oferecer para ele oportunidades de vida, bagagem de vida, onde ele possa crescer também. Ok, pessoal? Ser perceptível, perceber detalhes, ser consistente naquilo que fala, ser disponível. O bom mentor é aquele que encontra tempo na agenda para quem ele está mentoreando. Tá? É uma relação de troca. Ser relacional, ser um exemplo, transparente, paciente, ter a capacidade de discernir, e esse último aqui, ser vulnerável. O bom mentor, ele deixa muito claro que ele não é perfeito. E às vezes, o que ele tem para ensinar para o outro não são seus acertos, mas são coisas, princípios a partir dos seus erros. Né? Às vezes, quando eu estou lá num processo de mentoria com alguns líderes, a boa parte do que eles aprendem são com os erros que eu cometi, e tenho que falar para eles, olha, isso eu acabei fazendo e por isso eu errei, e tive que rever, e tive que fazer de novo e começar de novo. Então, quando o mentor se mostra vulnerável, o espaço de confiança e crescimento e cumplicidade cresce. Faz sentido para você isso? Entendeu? Para que não se passe a imagem do super-homem ou da Mulher Maravilha, né? Mas para que a gente entenda que não existe pessoa perfeita. Todos nós erramos e nós aprendemos com os erros e acertos uns dos outros. Tá? E aqui, gente, características da relação de mentoria. Primeira coisa, confiança e transparência. Né? Se você está caminhando numa relação de mentoria, uma das características é a confiança e transparência. Sem confiança e transparência, essa relação não avança. Essa relação não avança. Então, o que é ser transparente? É permitir que o mentor e o mentoreado conheça o que você pensa, e ser sincero e abrir realmente os pontos frágeis. Geralmente, o mentor ou a mentora tem uma habilidade de fazer perguntas que vão destravando aquelas portas do nosso coração que a gente não quer abrir. Alguém aqui já limpou a casa meia-noite com a luz apagada? Não dá para limpar a casa de noite com a luz apagada. Mas tem gente que quando quer melhorar, quer crescer, quer que alguém limpe, nos ajude a limpar a nossa casa com a luz apagada. Então, o mentor é alguém que vai descobrindo onde está os interruptores, vai acendendo as luzes e vai abrindo esses espaços. Outra coisa, é uma relação de interdependência. Pessoal, não é uma relação de dependência. O mentor não pode gerar dependência para si. E não é uma relação de independência. O objetivo maior é a autonomia, tá bom? O conceito aqui. Porque a pessoa que é autônoma, eu vou explicar isso mais ou menos assim. Você cresceu, você estava dentro da sua casa, e aí você cresceu, casou, mudou de casa. Você é autônomo, mas você não é independente. Porque você está construindo sua história de vida e está ligado, a sua identidade está ligada à sua família, ainda que você seja autônomo.
Geralmente o independente, o conceito de independência nessa perspectiva que eu estou falando, é aquela pessoa que nega o que ficou para trás. Tá? Então, a interdependência, o mentor aprende com o mentoriado aprende com o mentor. Ok? E um fator-chave aqui nessa relação, prestação de contas. Ninguém cresce sem prestação de contas. Gente, falando aí da vida pastoral, essa é uma dificuldade enorme que nós temos, prestação de contas, né? Eu sei que você não tem essa dificuldade, mas tem muita gente por aí que tem dificuldade em prestar contas, né? Faz 10 anos, gente, que é uma experiência pessoal, faz 10 anos que eu anoto tudo que eu faço, né? Se eu visitei, se não visitei, e uma vez por ano eu mando isso nunca ninguém me pediu, mas eu mando isso, né? Por quê? Entenda que a prestação de contas é um guarda-chuva que te blinda. Ele blinda você. Tá? E muitos pastores e pastoras, eles acabam tendo problemas por falta de prestação de contas. Né? Então, prestação de contas é um fator importante. Tá? Principalmente quando eu entendo que a prestação de contas ela não é boa para quem recebe, mas principalmente para mim que estou fazendo a prestação de contas. Tá? Porque ela me guarda. Ok, até aqui, gente? Vamos avançar um pouquinho? E aí vamos falar sobre níveis de mentoria. Então, o David, no livro O Líder que Brilha, ele vai dizer o seguinte, que existem níveis de mentoria. Ele vai dizer que uma mentoria básica, ela é focalizada na solução dos problemas do mentoriado, desenvolvendo a habilidade para resolvê-lo. Então, o foco dessa mentoria é o fazer, ou seja, desenvolver competência para resolver problema. E essa pergunta-chave é, o que você quer, como chegar lá? E aqui o mentor atua como um facilitador, uma facilitadora. A pergunta é, qual é o teu problema e por que você ainda não resolveu? Quais os caminhos que você precisa tomar para resolver esse problema? Gente, e a maioria das pessoas já sabe o que tem que fazer, ela só tem dificuldade de tomar atitude. É ou não é? Muitas das decisões que nós temos que tomar na nossa vida, elas já estão na nossa cabeça, já estão no nosso coração, mas a gente tem dificuldade de assumir não a decisão, mas as consequências das decisões que nós tomamos. Então, no espaço da mentoria, o mentor ou a mentora é alguém que nos ajuda a lidar principalmente com essas decisões difíceis. E que, às vezes, a decisão já foi tomada há muito tempo. E nós temos que construir como colocar essa decisão, que envolve consequências, às vezes, difíceis de lidar, como colocar isso em prática. E algumas coisas são colocadas em prática muito rápido e algumas demoram algum tempo a mais para ser colocadas em prática. Ok? Depois existe um segundo nível, que ele chama de a mentoria avançada A, que é focalizada na construção do caráter cristão e nas disciplinas espirituais. O foco é o ser, o caráter e as perguntas-chave. Quem é você, por que é assim ou faz isso? E aqui o estilo do mentor ou da mentora é provocador. É mais ou menos assim, por que você tem essa atitude? Por que você fala isso? Então, às vezes, a gente vê as atitudes de alguns líderes cristãos, algumas líderes cristãs, e nesse nível aqui é, por que você reagiu desse jeito? Por que você ainda não aprendeu a se controlar? Por que você, para falar uma coisa, precisa ser deselegante? Entendeu? Porque você precisa alterar a voz, às vezes, para... Você percebe? Aqui já é mais dolorido, esse nível de mentoria. Entendeu? Por que você trata a tua mulher desse jeito, teus filhos desse? Entendeu? Então, pela observação e pela convivência, o mentor ele vai perguntando. E aqui ele já começa a destravar algumas coisas do nosso caráter, da nossa personalidade. E o que aparece aqui, gente? Nesse nível de mentoria, aparecem coisas da nossa história que estão mal resolvidas. Que a gente está mal resolvido e a gente projeta isso nos outros. Porque às vezes alguém falou assim com você, você fala assim com os outros. E aqui a gente brinca que começa uma cirurgia já. Começa uma cirurgia aí na vida do líder ou da líder. Tá? Pessoal, e aqui está o nível avançado B, que o David diz que focaliza na mudança do ser, ajudando a pessoa a entrar num período de transição. Inclui dor, perdas, vulnerabilidade, quebrantamento. E esse nível aqui de mentoria, o foco é a mudança do ser, é a transição.
E aqui as perguntas-chave são: qual o propósito de Deus? O que precisa mudar? Por que não muda? Para onde você vai? Com quem vai? E aqui o estilo do mentor, da mentora é confrontador. Onde Deus te quer e por que você ainda não está lá? Entendeu? Por que você ainda não foi? O que está te segurando aqui? Então, eu sei que aqui teve um encontro do POV esses dias, não teve? Nacional? E muitos de vocês, do pessoal que passou pelo POV, eu passei, na minha época era pré-teológico ainda, mas quem passou por esses processos sabe que, às vezes, isso demora alguns anos para a gente tomar a decisão de fazer uma transição. Porque é uma transição de rumo de vida, é uma transição de cidade, é uma transição de padrão de vida. Então, aqui o mentor está falando: por que você está adiando algumas mudanças? Eu convivo com alguns pastores e pastoras que algumas decisões que eles estão no lugar e sabem que Deus quer que eles façam alguma coisa. E eles estão transicionando a vida para aquilo. E às vezes isso é um período, é um processo, porque envolve dor. Sair principalmente de um lugar onde a gente está plantado, que existe raiz, e ser plantado envolve dor. E aí o mentor aqui, ele nos ajuda a passar por esse processo. E aqui existe quebrantamento, existe mudança, tem muita coisa envolvida aqui, né? Então, você percebe que o primeiro nível aqui da mentoria é um nível mais simples, porque a gente está lidando com o que está acontecendo fora, com os problemas de vida. O segundo nível tem a ver com a nossa identidade, com o nosso caráter. E o terceiro nível tem a ver com a nossa vocação, com aquilo que Deus chamou a gente para ser e para fazer. Ok, pessoal? Por que algumas pessoas algumas razões da falta de mentoria? Primeiro, por falta de conhecimento. Tem muita gente que não sabe que existe isso. Entendeu? Lá na BPP, a gente recebe muitas denominações que não sabem ou não tinham essa ênfase, que líderes precisam ser cuidados para cuidar dos outros. Então, eles chegam procurando assessoria e tudo mais. Outra coisa, pessoas também, às vezes até sabem, mas tem bloqueio. Tem pessoas que não querem ser tocadas no íntimo, porque às vezes isso envolve dor. Né? E, gente, principalmente aqueles pastores e pastoras que têm aquela visão do super-homem, da Mulher Maravilha, eu não posso ter problema. Por que tem tanto pastor e pastora que quer esconder o que todo mundo já viu? Já viram isso? Eles querem esconder o que todo mundo já viu. Então, tem gente que não quer ser tocado no íntimo, porque às vezes ser tocado no íntimo envolve dor, envolve quebrantamento. A inabilidade para encontrar. Tem gente que sabe, que não tem bloqueio, mas não sabe encontrar, não sabe onde tem e tudo mais. Outra coisa, o medo de se abrir, a vergonha em se revelar. Isso também acontece. Como que eu vou falar dos meus problemas? O medo, às vezes, de ser traído, o medo de que alguém leve isso adiante, né? E que, infelizmente, pode acontecer. Mas os maus exemplos não superam os bons exemplos que nós temos nessa área. Entendeu? Então, isso é perfeito? Não. Pode ter gente que pisa na bola? Pode, mas a maioria não é assim. Como tudo na vida, nós temos exemplos bons e exemplos ruins. O erro de um não justifica o do outro. Tá? O erro de um não justifica o do outro. E outra coisa é persistência. Tanto em buscar como para continuar a mentoria. Eu me lembro de um líder que eu acompanhei há alguns anos, de um estado do nosso Brasil, e chegou um momento que ele tinha uma área da vida dele que ele não queria avançar, e ele sumia, sabe? Aí um dia ele me liga: Paulo, eu preciso da sua ajuda, a minha esposa está indo embora. Eu não cuidei de uma área, e ela está fazendo a mala, está indo embora. Você pode falar com ela? Aí eu fui lá e falei com ela, ela ficou. E ele falou: agora eu vou pegar firme. Aí nós tivemos mais umas 2 conversas, ele sumiu de novo. Passou um ano, eu estava na porta da igreja, assim, que eu sou pastor, o telefone toca, é ele. Aí eu atendi, falei: ela já fez a mala? Ele falou: acabou de fazer, eu preciso que você fale com ela de novo. Então, aí a gente falou, mas a falta de persistência
para continuar também gera muito problema. Tá? Então, é muito importante que... eu conheço pessoas, pastores e pastores, são mentoreados há 20 anos. Então, é uma caminhada que ajuda, onde um aprende com o outro, um cresce com o outro. Por isso que eu quero dizer que o bom mentor, apesar de ter uma bagagem de vida melhor, ele se coloca no nível do mentoreado para crescer junto. Né? Isso é muito importante. Pessoal, perguntas até aqui? Nessa área do mentoreamento, Tiago 5,16 diz mais ou menos que nós devemos confessar determinadas coisas aos presbíteros para sermos curados quando eles orarem, não é? E também vendo um pouco de intercessão, né? As coisas não são curadas instantaneamente, nem fisicamente, muito menos animicamente, né? Você vê como um processo bem longo de mentoreamento, confissão, oração, para lá na frente ter uma cura? Sim. Eu acho que tem... Eu acompanho pessoas que demorou 2 anos para eu chegar onde eu queria tocar. Sim. Porque eu tenho que respeitar o tempo dela. Entendeu? E para gerar um ambiente de segurança para que ela pudesse falar, demorou 2 anos. Entendeu? E, às vezes, o bom mentor é aquele que reconhece que ele não tem todos os recursos. Às vezes, o meu papel é encaminhar e ajudar a pessoa a entender que ela pode ser ajudada por um profissional de uma área específica. Muito da mentoria, nossa prática cristã, muitos têm preconceito, né, dessa palavra, vamos dizer, dessa até profissionalização dessa área. E nós temos muitos pastores que acompanham outros pastores. Eu queria saber se há muita diferença do trabalho de um mentor e de um pastor específico que acompanha essas pessoas. Depende, aí depende de cada caso. É igual eu te falei, o conceito pode se confundir, entendeu? O conceito pode se confundir. Sobre as relações de ajuda, eu percebo que a mentoria não se profissionalizou muito. Hoje a gente vê muito falar na ideia do coaching, né? Eu tive com uma psicóloga alguns tempos atrás, algum tempo não, há uns 15 dias atrás, que ela trabalha com pastores há 15 anos. E nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com o coaching, porque o coaching é uma relação que trabalha especificamente a produtividade da pessoa. E nós temos que ver o coach sob uma ótica cristã, porque tem muito pastor que a gente não precisa estimular ele a produzir, ele precisa ser cuidado. Entendeu? Eu particularmente, tenho uma dificuldade de toda relação de ajuda de curto prazo, eu tenho uma certa dificuldade. Deu para entender, gente? Não estou dizendo que está errado, mas nós temos que, principalmente o coach que hoje está na moda, todo mundo quer virar coach, nós temos que analisar uma perspectiva cristã sobre isso. Né? Porque aquele pastor, ou plantadora que às vezes está esgotado, ele não precisa produzir, ele precisa ser cuidado, precisa se reorganizar. Né? Mas o conceito pode se confundir na questão da ajuda. Tá? Percebendo desde o módulo passado, né, até esse, as suas explanações, muito assim, pertinentes, porque vem acompanhado dessa sua bagagem, né, vivencial. Então, não é uma coisa teórica apenas, mas uma coisa que também vem da sua experiência e dos seus fracassos. Acho legal isso. Tu não tem esse problema de dizer que errou. Sim, já errei. Né? E observando aqui desde ontem, né, cara, isso é tão bom, a mentoria, o coach, tudo isso que a gente tem aprendido. Eu fiquei pensando, por que a gente ainda tem tantos pastores e pastoras, né, que se fecham para buscar ajuda, para pedir socorro? E aí me ocorreu o seguinte, que não seria pela forma errada que nós temos de entender a crise, né, e os problemas, ou seja, o fulano está passando por uma crise na igreja dele, né? A fulana está passando por um problema. A gente, geralmente, isso não estaria ligado, ou seja, a nossa não procura de ajuda
né, a nossa não procura por um mentor, por um discipulador, não estaria relacionado com essa questão da maneira como nós entendemos a crise? Eu estou te fazendo essa pergunta porque, alguns anos atrás, o Luiz Wesley, né, foi dessa casa, está lá nos Estados Unidos hoje, ele deu uma palestra junto com o Jorge Barro, e ele disse o seguinte, que toda igreja tem o seu momento de platô. Ou seja, você começa, vai crescendo, vai avançando e vai arrebentando, mas chega um momento que é o platô. Você tenta e, cara, tu fica 1 ano, 2 e não sai do platô. E eles chamaram a atenção para essa questão do platô. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas eu queria que você me explicasse sobre essa questão do porquê que a gente não busca. Entendeu, hein? Eu só queria fazer um destaque, ele falou algo muito precioso. Eu não posso ligar uma crise à identidade de um pastor, de uma pastora. A crise, um momento, não pode definir o que alguém é. Né? Nem Jabes se definiu pela crise dele, né? No nascimento. Então, uma das coisas, quando o pastor ou a pastora, o líder, está fragilizado, quando o plantador ou a plantadora de igreja não vê resultado, ou aquela pessoa que está revitalizando uma igreja está cheia de pressão ao redor dela, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é fazer ela entender que esse momento não define o que essa pessoa é. Entendeu? Sim. E muitas vezes a pessoa começa a interiorizar a crise, ligar a crise à sua identidade. E se achar um fracassado, alguém que não vence. E tem muitos casos que a pessoa vai conseguir superar a crise, e tem muitos casos que ela não vai conseguir, às vezes vai ter que ser deslocada para um outro lugar. E o nosso papel é ajudar ela a entender que ela não é a crise. A pessoa não é a crise. E esse é um processo muito delicado, entendeu? Então, assim, eu coloquei alguns motivos aqui atrás sobre o porquê, aqui algumas razões da falta de mentoria. Eu acho que nós precisamos, por um lado, olhar as pessoas e ter esse discernimento a respeito delas, de que às vezes alguém que não está bem aqui, pode ser que ali numa outra oportunidade esteja bem. Agora, se começar em todo lugar a recorrer, que não está bem, aí nós temos que analisar o porquê. E levar a pessoa também a entender que a crise não é ela. Né? Esses dois olhares, de quem está cuidando e de quem está sendo cuidado. Tá? Nós temos visto, e hoje, o tempo que a gente tem vivido, né, a gente vê muitos pastores, foi citado aqui a questão do suicídio pastoral. E o suicida, tem gente que fala a respeito da coragem do suicida. Mas, na verdade, chegou a esse ponto do suicídio por conta das pressões do ministério. Não só do ministério pastoral, mas das pressões da vida como um todo. E aí vai na imagem que, muitas vezes, os pastores e pastoras alimentam. E às vezes, nós gostamos de que seja alimentada a imagem do super, que, na verdade, nenhum de nós é super nada. Somos absolutamente dependentes. Né? E essa imagem que muitas vezes a gente alimenta e gosta de ser considerado como super, porque, de certa forma, nós, como pastores, nós representamos Deus na vida de alguém. E lidar com a nossa humanidade, com a nossa falibilidade, com as nossas fraquezas, é algo que é difícil a gente, muitas vezes, saber lidar com isso. E aí, como que acontece o processo da escolha do mentor? Porque uma coisa é quando nós, como pastores, escolhemos, definimos por alguns critérios aqueles que nós vamos mentorear. Mesmo assim, de repente, o cara não queira ser mentoreado. Mas no processo inverso, eu sei que eu preciso de um mentor. Como que se dá o processo da escolha de um mentor? E a segunda coisa é o seguinte: nenhum mentor é pleno em todas as áreas. Sim. De repente, seria interessante ter mentor na área ministerial, mentor na área familiar, mentor na área financeira. Sim. Né? Então,
esse processo, esse encaminhamento, como, né, porque não é tão simples. Primeiro, encontrar alguém Sim. que esteja disposto, que esteja disponível, que tenha habilidades, né? Sim. Vou responder de trás para frente, tá bom? Eu acho que uma pessoa pode ter mais de um mentor. Só tem que tomar o cuidado para não se esconder no meio de todos eles. Porque existem pessoas que têm alguns mentores em áreas específicas, mentoras, mas existem alguns pastores e pastoras, como eles nunca querem ser íntegros com tudo, eles sempre contam um pouco de si para todos e não conta aquilo que precisa pegar. E às vezes, geralmente, o mentor descobre isso, a mentora, porque ele tem a habilidade do faro. Ele vai descobrir e vai dizer, olha, você tem alguma coisa, você não está sendo íntegro. Então, a manobra de ter muitas pessoas, pode ser, e é bom que tenha mais de um, porque pode ajudar em áreas específicas, né? Como você diz, ninguém é bom em tudo. Porém, às vezes, isso não pode ser uma manobra para esconder o meu coração, ou aquilo que de fato precisa ser tratado, entendeu? No discipulado, a gente vê muito isso, né? A pessoa, estou sendo discipulado, mas o cara viu o cara uma vez na vida, tomou um café e... Eu vejo assim, nós podemos ter várias referências, e para mim referência, aqui é aquela pessoa que às vezes não convive comigo, mas eu olho para a vida dela e ela é uma referência. Às vezes eu nunca conversei com ela, mas é uma referência. Agora, quando eu estou falando de um discipulador, do mentor, é alguém que tem que conhecer minha história e tem que ter contato, né? Como escolher? O David tem alguns passos que eu posso depois pegar, eu não trouxe para cá, mas envolve orar. Primeiro orar, colocar alguns nomes e escolher os nomes, não baseado na afetividade, mas na característica. Então, se eu vou plantar uma igreja, eu estou querendo um mentor para plantar, eu preciso escolher alguém que plantou uma igreja. Se eu estou revitalizando, alguém que passou por esse processo, porque a ideia é que ele me fale sobre aquilo que ele passou. Então, por ter passado, ele vai ter uma bagagem de vida e algumas habilidades naturais da caminhada. Então, uns passos simples seriam orar a respeito, colocar alguns nomes, de repente chamar essa pessoa para algumas conversas antes de formalizar um processo. Vamos ter uma ou duas conversas para ver se a gente consegue, se é isso mesmo, e aí depois formaliza um processo. Entendeu? Beleza? Mais alguma pergunta? Vamos seguir? Como não criar um estigma para aqueles que serão mentorados? Ou seja, se eu solicitar ajuda, isso vai constar no meu histórico. Eu não sou metodista, mas eu tô falando isso porque eu já compartilhei com alguns amigos, alguns colegas aqui, né? E eles compartilharam isso comigo. Então, assim, eu vou pedir ajuda, mas eu vou ficar marcado. Ou seja, qual o instrumento que se cria de cima para baixo para que essa marca não fique uma tatuagem aparente? Tá? Eu vou falar da minha realidade, porque cada região tem um meio de agir. Eu acho que assim, a gente parte do pressuposto de que todos nós passamos por estações, né? Há poucos dias eu estava falando com pastores e eu estava dizendo para ele das fases da nossa vida, né? O verão, primavera, outono, inverno, e a vida nos ensina que não tem jeito de você ficar numa estação só. Então até os melhores vão passar pelo inverno. Então a primeira coisa, quem está em cima é olhar para isso, né? Hoje eu me sinto com a necessidade de ser cuidado muito. Né? Por quê? Porque, apesar de eu estar fazendo algumas coisas, eu preciso de cuidado preventivo. Então, acho que esse olhar, a primeira coisa é esse olhar de que todo mundo pode passar. Segundo, para mim, mentoria é algo muito do coração. Eu não posso dizer para alguém, eu vou ser seu mentor. Não funciona assim. Entendeu? Não funciona. A nossa igreja, algumas regiões, tem avançado naquilo que nós chamamos de pastoreio de pastores. E aí eu vou dizer o que eu penso, estou falando como Paulo aqui. O pastoreio de pastores, ele tem um caráter muito preventivo. Né? Eu tenho um grupo de pastoreio de pastores, que é um espaço de convivência, eu vou falar disso agora. E às vezes, dentro do pastoreio de pastores, você pode começar uma mentoria com alguém, né? Que é um espaço inicial disso.
até que haja confiança. Tenho vários exemplos, gente, de pastores que eram ressabiados, pé atrás com tudo, porque às vezes, como eu disse no começo, às vezes foram traídos, tiveram más experiências no passado, pessoas que eles deveriam confiar nelas não honraram a confiança, entendeu? E agora, o fato de haver erros no passado não quer dizer que vai ser assim para sempre. E às vezes eu tenho que ter a habilidade de não forçar a barra, mas de esperar o tempo da pessoa, né? Então eu acho que esse olhar, primeiro, de entender que todo mundo passa por essas fases, independentemente de que nível está, todos temos dificuldades. A gente costuma dizer das cercas baixas da nossa vida, que a gente precisa de cuidado. Eu tenho uma cerca baixa muito identificada, que tenho que trabalhar ela, né? Tratei algumas e agora eu tenho até mais uns 15 dias para entregar um plano de ação para superar essa cerca baixa, estou construindo ele. E o que acontece? É olhar e a pessoa também entender essa necessidade. Tá? Mas eu gostaria de entender o que é essa metáfora da cerca baixa melhor. Tá. Cerca baixa é aquela área da nossa vida que, se a gente não cuidar, é aquele limite da nossa vida que a gente tem facilidade em pular ele. Um exemplo, o pastor ou a pastora é desorganizado, a cerca baixa dele é ali. Se ele não tiver alguém que cuide, ele sempre vai passar esse limite e vai se desorganizar. Entendeu? Ou a vida devocional. Gente, eu acompanho, já acompanhei, tenho acompanhado pastores, e pastores têm dificuldade com oração. Eles têm dificuldade de ter o seu tempo devocional. Então, alguns venceram isso como, me manda um WhatsApp todo dia que depois você fizer o seu tempo devocional. Eles têm vencido a cerca baixa. Então, a cerca baixa é um exemplo que a Elaine Schuller usa muito. Ela é a líder do Ministério Mulheres Mentoras e ela usa muito essa metáfora para explicar que a cerca baixa é aquela área mais vulnerável que a gente não está bem resguardado. Pode sair por ali. Tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui dos grupos, então? O que é um grupo de cuidado mútuo, gente? Um grupo de cuidado mútuo, vocês podem perceber que é um grupo entre iguais, tá? É um espaço. O cuidado é mútuo, ou seja, todo mundo exercendo um cuidado, geralmente preventivo. Até o irmão começou a me falar a falar da questão do suicídio. Eu não seria a melhor pessoa para explicar esses detalhes todos do suicídio de pastores. Tem pessoas na equipe que lideram muito de perto com esses casos e que teriam um histórico e detalhes para falar de como lidar com o cuidado corretivo, né? Então, esse grupo de cuidado mútuo se constitui um espaço de apoio integral, partilha devocional, aquela cobertura em oração de uns pelos outros. Hoje mesmo de manhã eu recebi uma mensagem de uma amiga de ministério, uma pastora, de estar orando por mim. Como é especial você saber que tem alguém orando, intercedendo pela sua vida, né? Desenvolvimento pessoal e familiar e também desenvolvimento ministerial. Então, esse espaço de cuidado mútuo é um grupo onde a gente recebe apoio, a gente recebe uma cobertura em oração, a gente é ministrado, a gente trabalha aspectos do desenvolvimento pessoal e familiar e também o desenvolvimento ministerial. E aqui a fonte eu estou usando do MAP CEPAL, tá? Quais são as bases, gente, desse grupo de cuidado mútuo? Relacionamentos comprometidos e saudáveis, busca por discernir a vontade de Deus, então a gente ajudar um ao outro a discernir o que Deus tem para a nossa vida, compromisso no cuidado com a família, um ajudar o outro a cuidar da família, né? Isso é muito, por exemplo, o meu estilo é de sempre estar fazendo alguma coisa, então eu tenho que cuidar para que eu não roube tempo importante, que é da esposa. Eu estou com uma filha de 1 ano, então eu tenho que construir uma agenda no meio dessas viagens, onde eu possa fazer o que Deus me chamou a fazer, mas sem perder o coração da minha esposa e da minha filha, entendeu? E eu tenho gente que me ajuda a pensar isso, eu tenho gente que me ajuda a pensar esse tempo, e que às vezes, algumas semanas atrás, eu estava voltando de Curitiba e tinha que ir para Campinas, Poços de Caldas e Ribeirão. E aí, domingo à tarde, eu tomei a decisão de não viajar, né? Porque eu senti que era o momento de permanecer e ficar. Então, isso sem crise, sem me sentir arrependido, ligar e dizer, olha, agora esse tempo aqui é mais importante que está aí.
Então, isso é muito importante, né? Então, esse grupo nos ajuda nesse cuidado, manutenção da saúde física e emocional. Gente, muitos pastores e pastoras, plantadores de igreja, negligenciam o cuidado com a saúde, seja ela física ou emocional. Quantos transtornos, conversando com essa psicóloga, que há 15 anos atende plantadores de igreja, quantos transtornos psicológicos no meio desse pessoal por falta de cuidado, né? Outra coisa, cuidado pastoral. Gente, sabe o que é cuidado pastoral? Cuidado aqui num grupo de cuidado mútuo é presença nos momentos mais significativos da vida da pessoa. No casamento, no dia em que a pessoa esteve internada, no funeral de um parente, né? Então, como é bom você estar vivendo um momento difícil e sentir que alguém, às vezes a pessoa não precisa nem falar, mas só o fato dela estar ali representa cuidado, né? Representa cuidado. Então, em alguns momentos muito significativos da minha vida, pastores amigos, pastoras amigas estiveram ao meu lado. Às vezes, eles não eram meus mentores, mas eram meus amigos. Estavam ali, só para dizer assim, Paulo, estamos aqui porque precisar. E eu nem queria que eles falassem, né? Quando a nossa filha nasceu, depois de um dia, ela foi para a UTI, ficou alguns dias na UTI. Como foi doloroso. Eu tive algumas pessoas ali que tiveram do meu lado, né? Só para dizer, estamos aqui, né? Depois, graças a Deus, a bebê saiu da UTI, mas como foi importante esse tempo, né? de cuidado mútuo. Então, uma das coisas que a gente percebe é que nada substitui a presença. No que diz respeito ao cuidado, nada substitui a presença. Aquela questão da visita. Existe uma diferença, gente, entre cuidado integral e supervisão ministerial, ok? Existe uma diferença em cuidado integral e supervisão ministerial. Uma visita de cuidado integral, nós não vamos falar do que você está fazendo. Tem gente que é tão viciada em igreja que não sabe falar de outra coisa, é ou não é? Então, no momento de cuidado integral, nós vamos falar de você, dos seus sonhos, da sua vida. É muito difícil isso, principalmente para pastor e pastora, porque está ligado. Mas é importante que a gente tenha momentos onde a gente possa viver, né? Vai jogar um boliche, vai fazer outra coisa. E existem momentos que é importante que aconteça a supervisão ministerial, que aí sim, como você está se desenvolvendo naquilo que Deus chamou você para fazer. Geralmente, quem faz uma coisa e outra são pessoas distintas, né? A gente nem sempre, na minha vida, eu acabo ocupando tanto cuidado integral quanto a supervisão ministerial em algumas esferas, mas geralmente quem faz uma coisa e outra são pessoas diferentes, tá? Em algumas experiências. Deu para entender, gente, a diferença? Como que é importante que esse grupo pastoral ele investe em você. Então, eu conheço casos de pastores que o grupo, para ajudar o pastor a se desenvolver, investiu, por exemplo, juntaram ali, fizeram uma vaquinha para mandar o cara para um congresso, para proporcionar um tempo com a esposa, deram de presente. Todo mundo cuidando de todo mundo. Lembrando que cada pessoa do grupo está vivendo um momento da vida. Às vezes aquele cara que hoje está no inverno, ele está recebendo mais ajuda do grupo. Daqui a pouco a vida floresce, ele está na primavera ou está no inverno, aí é a hora de retribuir. E os grupos caminham assim. Eu conheço grupos que estão também muitos anos juntos e funcionam bem. Outra coisa é a multiplicação de líderes, né? Que líderes pastorais sejam cuidados num grupo e possam desenvolver novos grupos. A maioria dos pastores no Brasil, nós estamos atualizando uma pesquisa há 2 anos já, de quais são os movimentos de cuidado. Não sei se vocês se vocês pegarem uma visão geral da igreja brasileira, boa parte das denominações está investindo nisso aqui, cuidado. Muitos. Existem muitos movimentos hoje de cuidado do pastor, da pastora, do plantador, da plantadora, daquele que está revitalizando a igreja. Tá? Outra coisa. O facilitador, aqui é a figura do facilitador. Num grupo de cuidado mútuo, existe a figura do facilitador. O que é o facilitador? Ele promove a funcionalidade do grupo, a integração e interação de todos, sem assumir a liderança do grupo.
Então, um grupo de cuidado mútuo, por ser cuidado mútuo, ele não pode ter um líder, ele tem um facilitador, que é apenas alguém que interage com todo mundo, faz o grupo funcionar, mas ele se submete a ser igual e responde igual a todo mundo, geralmente começa por ele mesmo, né? Eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu fui participar de um grupo, o facilitador abriu o coração, né? E isso gerou aquele ambiente de confiança para que todo mundo pudesse falar também, porque começou com ele. Então, o facilitador se coloca no nível de participação de todo o grupo. Em alguns casos, o papel de facilitador é alterado periodicamente, ou seja, de tempo em tempo, num grupo de cuidado mútuo, esse ano você pode ser o facilitador, o ano que vem o outro pode facilitar, né? E aí, qual que é o perfil de um facilitador de grupo de cuidado mútuo? Aqui já é o material da Aliança Brasileira de Pastoreio de Pastores. Encorajador, estimulando os outros a fazerem descobertas pessoais. Esse facilitador também é ensinável, tendo fome e sede de aprender e crescer, e ele aprende com os outros do grupo. Ele é flexível, adaptando-se às circunstâncias, estilo e formas. Ele é relacional, amando e ganhando a confiança dos membros do grupo. Ele é sensível, ouvindo a Deus e ajudando os outros a fazer o mesmo. Transparente, sendo franco, aberto e vulnerável. Às vezes a pessoa vai lá no grupo e vomita os sentimentos em relação à igreja. Às vezes o facilitador precisa dizer, olha, isso é parte daquilo que você está fazendo, você está alimentando essa cultura para chegar assim. E aí todo mundo se ajuda ali. Ele é autêntico, honesto e verdadeiro no que expressa, mentor, pastoreando vida e assessorando nos ministérios. Ele é um discípulo, sendo pastoreado ou mentoreado. Ele é empático, sendo compreensivo e se colocando no lugar do outro. Ele é ouvinte, ouvindo o outro com atenção e respeito. Provocador, incentivando a participação e integração. Claro, falando de forma direta, objetiva e simples. Mediador, conciliando as opiniões mesmo quando divergirem. Então, esse é o papel. Gente, um detalhe. No grupo de cuidado mútuo, ninguém fica dando resposta pronta. Ninguém está lá para dizer que tem a solução total. Às vezes, o que esse grupo vai poder fazer, o máximo é orar por você. Entendeu? E dizer, olha, nós estamos aqui para estar contigo. Estamos aqui para o que der e vier. E quando você errar, nós podemos até não concordar com o seu erro, mas nós vamos te amar e te ajudar no caminho da restauração. Entendeu? Então, esse é o grupo. E às vezes nós temos que puxar a orelha um do outro, ajudar, observar, né? E como é gostoso quando a gente encontra esse espaço. Pessoal, qual as ações do facilitador de um grupo de cuidado mútuo? Criar um ambiente acolhedor, confiável e familiar. Fazer das pessoas o grande foco. O foco as pessoas são mais importantes aqui. Ensinar de forma dinâmica, valorizar cada participação. Porque às vezes o que a pessoa fala pode ser o que eu não concordo, ou eu entendo diferente, mas é o que ela pensa, eu tenho que valorizar o que ela pensa. No mínimo, valorizar. Né? Escolher temas interessantes com o grupo. Delegar tarefas e autoridade. O facilitador ele é tão bom que ele divide o trabalho com todo mundo. E aí, todo mundo se sente responsável pelo grupo, né? Às vezes um pode preparar a lição, o outro o café, o outro abre a casa, o outro vai buscar o outro para vir. E ele planeja o andamento do grupo, encontra sucessor e valoriza o tempo. Quando um grupo de pastoreio, de cuidado mútuo, ele é muito grande, acima de 6, aí você trabalha com subgrupos de 3. Né? Então você faz um primeiro momento com todo mundo junto, e na hora das perguntas aí você divide o pessoal em grupos de 3 e deixa eles lá. É no subgrupo que a coisa acontece, né? Que a partilha maior acontece e, consequentemente, a transformação. E aí, gente, para finalizar, aspectos importantes do grupo de cuidado mútuo. Primeiro, ritmo e rotina. Né? O meu grupo hoje, eu caminho com um grupo de líderes de outros grupos, então a gente se encontra uma vez a cada 2 meses, porque um deles está a 500 quilômetros de mim e o outro está a 100 quilômetros. Então, não dá para a gente se ver todo mês. Então, a gente se vê 2 vezes no mês, aliás, uma vez a cada 2 meses, é uma quarta-feira, geralmente a primeira do mês, a manhã toda. Então, a gente passa a manhã junto,
né? São eu e mais 3 pastores, minha esposa com as 3 esposas também. No mês que a gente não tem encontro, eles têm um encontro com os grupos que eles são facilitadores, né? Então, e não quer dizer que aquilo que a gente faz aqui, eles fazem lá, porque cada grupo ele é personalizado, né? Os princípios são os mesmos. E a gente já tem uma caminhada de alguns anos, e como é bom olhar para ver que todo mundo está crescendo junto. Ok, pessoal? Deu para entender? Então, lá na 5ª região, a Marta, agora esposa do bispo Adonis, criou o Projeto Cuidar, que é um projeto focado só em esposa de pastor, né? E tem sido muito legal a caminhada delas também, só esposa de pastor. Então, é muito importante que o grupo tenha ritmo e rotina, não pode se encontrar. Não pode acabar, uma dica, não acabe o encontro sem já marcar o outro. E acontece às vezes na nossa distância lá, a pessoa não tem dinheiro para ir, a gente vai pagar para ela vir. Nós vamos fazer de tudo para ela estar presente. Outra coisa, aceitação, compromisso e cumplicidade. Então isso é importante, que o grupo a gente possa aceitar um ao outro, independente de, né, a pessoa se sentir aceita. Outra coisa, lá no grupo nós temos que sempre tocar em assuntos pessoais e ministeriais. Às vezes, assim, principalmente quem está no momento bom da igreja, gosta de falar de número, não é? Tem muito encontro de pastora, que o pessoal fala que as perguntas, né? Quantos membros você tem? Quantos igrejas está arrecadando? E, na verdade, isso não é o mais importante. Cara, como é que você está? Como é que está a esposa lá? Né? Como é que estão os filhos? Né? Como é que está cuidando da saúde? Então aí, e às vezes é uma perguntinha, é uma ilustração. Eu me lembro, eu vou contar só um exemplo aqui. Durante um tempo, eu participei de um grupo de cuidado mútuo em Campo Grande, durante 1 ano e meio, em que nós íamos, 4 pastores, viajávamos para Campo Grande. Campo Grande está a 400 e poucos quilômetros da minha casa. Então, a gente, uma vez por mês, ficava, os 4 pastores, 1 dia e meio juntos. Metade desse tempo era vida pessoal e metade vida ministerial, né? E eu me lembro que num dos primeiros encontros, o facilitador ele começou dizendo que ele aprendeu que não é bom deixar a louça para lavar a louça no outro dia, né? Então eu me lembro que lá na casa da minha avó juntava muita louça, mas ela nunca deixava a louça para outro dia. Porque se você deixa a louça para outro dia, ela cheira mal, pode juntar bicho, e se alguma coisa acontecer, você não vai ter tempo de fazer isso. Então ele começou contando essa história assim, sabe? E no final ele perguntou assim: tem alguma louça que você não quer lavar no dia, na sua vida? E aí começou, e aí ele foi preparando um ambiente, né? Então, por meio de uma história, de uma ilustração simples, ele trouxe a gente para a realidade e pudemos partilhar, né? Falar do coração. Mas, tem que falar do tempo pessoal primeiro e do ministerial. Gente, se o tempo pessoal não está bem, você pode abrir mão um tempo desse aqui, não precisa falar disso aqui. Se chegou lá no encontro, alguém está frágil, está fragilizado, vamos dedicar o encontro inteiro para essa pessoa, não precisa nem falar da igreja. Porque se o pessoal está bem, aí a gente pode avançar. E nunca começar do ministerial para o pessoal, mas sempre do pessoal para o ministerial, ok? E envolver a participação de todos e ter um momento de prestação de conta. Uma das características que a gente faz, a gente sempre começa os encontros prestando contas. E às vezes não precisa ser uma prestação de contas formal, mas assim, fala um pouquinho do último encontro até agora, como é que foi tua vida? Né? Fala aí. Aí a pessoa fala e de repente ali a gente pesca alguma coisa e começa a trabalhar. Fechando, gente, uma das coisas que ajuda muito plantadores, pessoas que estão plantando e revitalizando a igreja, é ter um espaço de cuidado, né? Só compartilhando. Então nós temos a cada 2 meses um encontro desse grupo e no mês que eu não tenho encontro, a gente tem um Skype. Hoje tem Skype, o WhatsApp Web, tem um monte de coisa, que é justamente o tempo da mentoria individual, porque aí a gente trabalha aspectos mais da própria pessoa e da igreja dela, né? Então, estou apresentando, eu não estou dizendo que essas são as únicas expressões de cuidado,
mas são duas expressões de cuidado muito usadas no Brasil, na América Latina. Tá bom? Então era isso que eu tinha para falar, não sei se tem alguma pergunta. Na questão do cuidado e da atenção ministerial, como a Igreja Metodista cuida a questão do pecado com os líderes, principalmente? Afasta e cuida, afasta e não cuida, o que é pior. Como que se lida com isso, né? Tá. Nós temos alguns documentos que orientam isso. Código de Ética Pastoral, Manual de Disciplina, né? Então, esses documentos, eles normatizam. E os bispos e bispas, e nas regiões, nós temos os pastoreios de pastores, algumas regiões em estágio mais avançado, outros não. E isso ajuda também, não só de forma preventiva, algumas regiões trabalham projetos de restauração, porque a maioria dos pastoreios de pastor tem um aspecto muito preventivo. Tem algumas regiões que trabalham projetos de restauração. No Brasil, nós temos alguns ministérios como o ASIS, lá em Anápolis, que são bem fortes nisso e que são inspiração para nós, né? Dentro do nosso formato de liderança, né, que tem o nosso bispo, tem os coordenadores regionais, tem os SCDs, e aí se cria esse modelo, né, que deve ser também de mentoria, né, e alguns até estão usando muito a questão da cobertura espiritual. Eu queria que você até falasse um pouquinho o que você entende sobre isso. Mas o que me chamou a atenção é que na Bíblia, pelo que nós vemos no Evangelho, quando Jesus chamou os discípulos, ele escolheu os discípulos. E eu entendo, e pelo que você disse também, é isso que é um entendimento atual, de que agora nós escolhemos o nosso mentor. A gente encontra alguém para nos mentorear. E aí é um outro caminho. Eu creio que no tempo atual, eu não sei se é isso que eu entendi, se está certo, a gente tem que encontrar alguém. Só que o inverso também tem acontecido. Por exemplo, no meu distrito, eu fui designado para um grupo de 3. E graças a Deus está dando muito bem. Mas e se não der? Eu fico nesse grupo de 3 e procuro uma outra mentoria, busco talvez uma outra cobertura espiritual, ou eu vou aceitar aquilo ali apenas e fazer para cumprir a tabela? O que você me orientaria com relação a isso? Tá, eu acho que aí é o diálogo. Para mim, um grupo de pastoreio de pastores não é um grupo necessariamente de mentoria. Porque, para mim, o pastoreio de pastores ele é mais preventivo. Ele tem mais a ver com cuidado do que com crescimento. O crescimento acontece porque é um ambiente que favorece, mas não é tão intencional. Porque pode ser que pastoreio, e nem deve ter, eu acho que o pastoreio é aquele espaço onde eu sou aceito e alguém está do meu lado nos momentos mais significativos da minha vida. Entendeu? Então, nós temos grupos de pastoreio de pastores em que o grande propósito dele é pastores estarem juntos, cuidando-se daquelas coisas fundamentais. Dentro desse, existem grupos que têm o propósito de mentoria? Sim, mas isso tem que ficar muito claro, né? Eu acho que a maioria não são grupos de mentoria. Dentro do espaço do pastoreio dos líderes, você pode descobrir o mentor. Sobre a escolha do mentor, eu acho que é uma via de mão dupla. Às vezes eu não coloquei dessa maneira, mas eu acho que tanto a gente escolhe ele como ele escolhe a gente. É uma mutualidade, né? Lembrando aí de Jesus, os 12 caminharam com ele no meio da multidão há pelo menos um ano e meio, alguns dizem. E aquele episódio de Lucas 6, Marcos 3, de 13 a 15, acontece ali do meio para frente do ministério, onde do meio da multidão dos discípulos ele chama 12 para conviverem mais. Mas ele já os observava, já eram pessoas da sua convivência, né? Então, acho que essa leitura é legal, que do meio da convivência. Então, eu acho que o processo de escolha de um mentor vem com um processo de observação, de oração, dele te conhecer, de você conhecer ele, né? O conceito de cobertura espiritual, aí já é uma discussão ampla, que a gente teria que conceituar o que é isso, né? Eu uso aqui o conceito, acho que o grupo de pastoreio, ele nos cobre orando pela gente, é uma questão de oração mútua, de intercessão, entendeu?
às vezes, não é que um conceito de domínio sobre o outro, né? Que às vezes o conceito de cobertura espiritual acaba assim, ó, você está debaixo da minha asa, né? E não é isso, tá? Com relação ao pecado, assim, a gente tem visto vários casos de pastores que têm lutado contra o pecado e não têm conseguido vencer, principalmente o caso da pornografia na internet, que é uma coisa muito forte nos dias atuais. E muitas vezes esses pastores, eles têm dificuldade de procurar ajuda, porque vão ser julgados ou porque se sentem inseguros. Como lidar com essa situação no caso de mentoria, né? Como que o pastor ele vai ter essa coragem de se abrir e confessar esse pecado para poder ser ajudado? Porque, às vezes, ele luta contra o pecado, ele sabe que é errado, mas ele não consegue vencer e passa anos vivendo dessa forma, até chegar ao ponto de cair mesmo e ser destruído. É quando ele encontra um ambiente de aceitação e ele vê que alguém está mais preocupado com ele, com a pessoa dele, que o ama incondicionalmente, entendeu? Sobre essa questão, acho que vocês conhecem aqui o Anselmo Amaral. O Anselmo Amaral trabalha bastante essa questão da liderança, né? Ele disse que ele conheceu um sistema em inglês que é usado muito em mentoria, que se a pessoa, eu aplico, vamos supor que eu estou mentoreando você, e esse sistema é instalado no seu computador, no seu celular, e se você acessa qualquer conteúdo impróprio, me avisa, entendeu? Avisa o mentor, entendeu? Então diz que em inglês existe um sistema. E na verdade, quando a gente identifica a cerca baixa de alguém, às vezes sempre a perguntinha sobre aquela área ajuda muito. Só o fato de você saber que alguém vai te perguntar daquilo que você é frágil, já faz a gente ficar muito esperto, né? A experiência tem mostrado que isso ajuda muito. Obrigado, pessoal. Professora Daniele. Demetrio.